Eu quero começar falando da nova geração, cara. Eu acho que a nova geração foi o destaque desse Mundial aí de 2021. De 19 categorias na faixa preta, 8 foram vencidas por faixas pretas estreantes em Mundial. Quem quiser checar, eu coloquei um post lá no Instagram do Jiu-Jitsu in Frames falando todos os campeões estreantes. Também separei os títulos deles aí na faixa colorida. Agora eu quero falar uma coisa assim, quero começar falando sobre Eric Muniz. Para mim, a performance dele foi assim surreal. Não me surpreendeu a performance dele, mas o que eu falei assim é que o que diferenciava o Eric dos outros atletas que deixava ele um pouco atrás, na minha opinião, nesse super pesado, era a experiência, que era o primeiro mundial dele na faixa preta. Então, não tinha que falar, ele é menos técnico, ele é menos forte. Não, o que diferenciava ele dos outros era a experiência. E ele ganhou na semi do Felipe Pena, que era um dos grandes favoritos e tá, sem dúvida, aí na melhor fase dele. E ganhou do número 1 do mundo, Felipe Angel, na final, numa luta que eu falei ontem na live com o Vitor Freitas, que parecia luta de leve, porque era perna para cá, embolo para lá. Então, cara, destacar aí a atuação do Eric Muniz, que tá de parabéns e levou o ouro aí na estreia na faixa preta. Eu acho que... Eu falei para você ontem, inclusive, durante a cobertura, eu falei, já cobri muitos mundiais e difícil um atleta me emocionar com a vitória, e o Eric me deixou balançado, porque, assim, é um atleta, a família toda, né, pô, ele, o Anderson, o Alex, o irmão mais novo lá e tal, são de uma família humilde que, pô, investiu tudo no jiu-jitsu, a vida deles, ao futuro e tal, e tá colhendo os frutos, né? O Eric é um rapaz muito humilde, muito querido, muito bem quisto por todo mundo, e sempre fala mansinho assim e tal, e tem um jiu-jitsu muito refinado, muito cheio de recurso, entendeu? O Eric é um daqueles caras de nível mundial, né, de nível competitivo mundial, que não tem jogo definido. Ele é bom de guarda, beleza, mas ele joga bem passando e a gente não sabe qual é a parte boa dele fazendo guarda. Ele tem um jogo muito flexível, ele tem as pernas grandes, ele dá botes rápidos, ele é muito justo nas posições dele, então, tipo, era um cara que merecia muito. O fato da pandemia não ter tido Mundial em 2020 contribuiu muito para que esses estreantes chegassem mais ajustados no Mundial. Geralmente não tem muito tempo para isso, a gente tem casos isolados aí de estreantes que, pô, já foram campeões direto na faixa preta, o próprio Matheus Gabriel, o Rafa Mendes e outros nomes aí que foram estreantes campeões, mas não são regra. E nesse Mundial eles foram maioria, também não tenho isso apurado, mas imagino que seja um Mundial com mais estreantes que foram campeões. O Eric foi um deles, tirou o Felipe Preguiça com classe, ganhou do Felipe Andrew com propriedade, então é um título mais do que merecido. Não fui às lágrimas porque estava em reunião no momento. Se quiser chorar, pode chorar agora. Já passou. Eu fiquei muito emocionada também com a vitória dele. E duas outras coisas que eu queria destacar também dessa nova geração é que Ana Rodrigues foi a primeira campeã faixa preta da Dream Art. E por outro lado, Tainan Dalpra, que foi campeão peso médio, foi o primeiro campeão faixa preta da AOJ, depois da era Guilherme Rafael Mendes, na verdade, depois dessa separação até da Atos e tudo mais, então o primeiro campeão faixa preta da AOJ. Não, verdade, verdadeira, e é porque quando a gente pensa assim, não, ele é aluno do Rafa e do Gui Mendes, mas eles foram campeões pela Atos. A AOJ ainda não tinha formado um campeão mundial faixa preta, o Tainan, outro dia, era faixa azul. E agora faixa preta, campeão mundial, e batendo o Isaac na final, que é um dos atletas, um dos melhores atletas peso por peso, na minha opinião, do jiu-jitsu atual. Acho que o Isaac, eu acho que o Isaac vem, na minha opinião do Arthur, vem logo depois do Felipe Preguiça ali, dos melhores peso por peso. Tem também Kainan, Felipe Andrew, o próprio Eric chegando agora, só que na minha opinião, no conceito de nível técnico e experiência, acho que a gente tem o Felipe Preguiça e Isaac Baense logo abaixo. E o Tainan venceu, foi uma luta eletrizante, disputada até o último segundo. Teve aquele último lance lá que eles desembolaram da 50 e o Tainan agarrou as costas e o
e o Isaac veio saindo para defender, então, tipo assim, foi uma final digna de Mundial de Jiu-Jitsu, digna de final peso médio, que é uma das categorias que sempre balança todo mundo, e parabéns de novo ao Tainan Dalprá, formado para ser campeão. Ele cresceu desde faixa colorida, a intenção dele era ser campeão mundial na faixa preta, chegou, vamos ver até onde esse moleque vai, está muito novo ainda, não está longe do ápice dele, tem muito ainda para entregar para a gente que é fã de jiu-jitsu. E agora eu vou voltar um pouco para a semifinal, mas é porque eu tenho que te dar os créditos por uma coisa em específico, nem te falei isso antes, é surpresa. Você foi uma pessoa que me alertou no King of Mets para ficar de olho em Gabriel Blade, e Gabriel Blade na semifinal deu muito trabalho para Kainan, deu sustos e o Kainan avançou, mas foi na decisão dos árbitros, ficou 2-2 a luta, se eu não me engano, e na decisão o Kainan acabou levando. Então você aí que me alertou sobre Gabriel Blade, não foi campeão, né, ficou em terceiro, mas teve uma performance incrível. Gabriel Blade, que foi campeão brasileiro, aí fechando com o Demetrio Souza. Conheci o Gabriel Blade em Seul, na Coreia. Ele foi acompanhar o Nicolas Meregali lá na final do Spider. E não é por nada, né? Eu acompanhei eles lá durante aquela semana, estava tirando foto, fotografando, fazendo cobertura para a Gracie Mag. Teve um certo momento que o Nicolas falou assim... O Nicolas Meregali virou para mim e falou assim: Arthur, eu vou dar um treino agora com o Gabriel Blade. Desliga a câmera, por favor. Eu desliguei a câmera porque não podia fotografar e filmar, porque o Blade, como treinava sempre com o Nicolas, sabia os buracos do jogo. Uhum. Entendeu? E aí eu vi esse treino deles e amigo. Já sabia que o Blade era sinistro, mas naquele treino ali em específico, eu falei, pô, esse moleque é brabo. E aí passaram-se os anos, né? Isso foi 2018, 2019, não me recordo, e tá aí agora o Blade colhendo os frutos na faixa preta, era faixa marrom na época, e o moleque também tem muito para decolar, cara, tá longe do ápice dele, tá longe, vai chegar longe, o menino Gabriel Oliveira, Gabriel Blade. E foi só o primeiro mundial na faixa preta, né? Nem todo mundo consegue sair campeão. Sair campeão no primeiro mundial de faixa preta é para poucos, né? Sim. E agora, não tem como não falar dela, né? Gabi Peçanha. Eu acho que a gente já falou tanto da Gabi, que às vezes até nos falta o que falar de tanto que a gente já falou. Mas Gabi é a nova campeã aí, peso e absoluto, no último mundial dela. Eu acabei de fazer essas artes, mas já me embananou a cabeça, e se eu não me engano, ela foi campeã peso e absoluto na faixa marrom, então, ou na faixa roxa. Foi na faixa marrom, né? Faixa marrom. E assim... Na roxa também. Na roxa também? Perdão, foi peso absoluto na faixa roxa. Na roxa, né? Isso. Eu fiz tanta coisa que eu já até me embananei. Mas ela ganhou aí o primeiro mundial de faixa preta, peso e absoluto, contra a rival dela. Não gosto de falar rival, elas são rivais, mas elas se dão bem, né? Mas é rival, né? No tatame, são rivais no tatame ali. Contra a Yara, e conseguiu aí levar o duplo ouro para casa. Aluna de Márcio de Deus. Márcio de Deus deve estar aí, ó, sem dormir. Márcio de Deus fazendo a dancinha da vitória lá no final, sensacional, parabéns demais aí pro Márcio. A Gabi Peçanha, cara, começou a treinar jiu-jitsu por sorte, por acaso. Ela já contou essa história várias vezes, que estava jogando futebol e levaram ela para academia, e ela engrenou, e aí treinou muito, treinou sempre com o Márcio, fazendo alguns camps ali fora, sempre na Infight e tal. Então, tipo, cria da Infight de branca a preta, que é uma equipe tradicional do Rio de Janeiro, fundada aí pelo Pógio e pelo Pitoco. E, cara, Gabi Peçanha... Mas, tá bom, vamos voltar um pouquinho. Não existiria Gabi Peçanha sem Yara. De forma alguma. Uma puxa a outra.